Eu estou fazendo de errado, eu não estou vivendo a vida que eu quero. Durante 2 dias ela não é capaz de construir o seu futuro que você merece. Por que você está vivendo com medo, sendo que o seu futuro já está ali predestinado para uma situação que você não tem controle? Comentário: se você é capaz de pensar, por que não é capaz de executar? Refém dos próprios pensamentos. Nesse vídeo eu vou te mostrar que você é refém dos seus próprios pensamentos e como você pode ultrapassar isso. Eu me chamo Fred Soares, criador e desenvolvedor da comunidade MDP, Mapa do Desenvolver com Propósito, um método que te ensina a sair do modo automático e criar uma vida com propósito diário. Então vamos nessa. Eu desenvolvi aqui um mapa. Esse mapa eu vou te mostrar que você é refém dos seus próprios pensamentos. Pensamentos esses que estão bloqueando a sua prosperidade, a sua rotina, que estão bloqueando o seu desenvolvimento pessoal. Temos aqui o contexto do mapa, refém dos seus próprios pensamentos. Vamos começar aqui pela parte você pensa demais e age de menos. O que é você pensar demais e agir de menos? Quer fazer algo que começa a pensar em tudo que pode dar errado, fica esperando o momento perfeito e no final não faz nada. Esse é um dos maiores erros das pessoas. Esperar ficar o momento perfeito para fazer aquilo que tem que ser feito. Se você é capaz de pensar, por que não é capaz de executar? Me responde essa aqui nos comentários, porque pensa comigo, se você pode simplesmente desenvolver no seu cérebro aquela confiança, a determinação que você quer, se você pode desenvolver, amanhã eu tenho que acordar 8 horas para ir para o trabalho, 8 horas você vai estar no seu trabalho. Por que você não é capaz de executar os seus sonhos? A sua determinação, a sua vontade, qual é a sua determinação para você? O que você está buscando que não é para alguém além de ser só para você? Aí que tá, você tem que fazer esse tipo de perguntas para você para chegar no ponto que você quer. O que eu estou fazendo de errado? Eu não estou vivendo a vida que eu quero, que eu estou vivendo refém dos meus pensamentos. Então, quando você chega nesse consenso de o que eu sou capaz de executar, por que eu não estou executando, então você acaba determinando o que você está cometendo de errado. Então essa é uma pergunta que você deve se fazer e eu aconselho que você escreva ela e responda à mão. Assim você vai conseguir visualizar exatamente o seu problema. Por exemplo, eu não consigo acordar cedo no final de semana, por quê? Vamos supor, eu não consigo acordar cedo porque eu quero dormir até mais tarde e acordo cedo todos os dias da semana. Qual a lógica disso? Qual a lógica? Por que você acorda cedo todos os dias da semana e chega 2 dias que é seu, que você pode aproveitar, você pode muito bem acordar cedo, fazer muito mais coisas para você do que você tem durante a semana tempo para fazer? Por que você não começa a ver por que em 2 dias que eu tenho para mim eu não sou capaz de ter eles mesmo para mim esses 2 dias? Então é nesse ponto que você tem que chegar. Você tem que exercitar a sua mente. Se ela é capaz, durante 5 dias, construir o futuro de alguém, no caso o seu chefe, por que durante 2 dias ela não é capaz de construir o seu futuro que você merece? É aí que tá. Põe no comentário se você é capaz de pensar, por que não é capaz de executar? Quero ver a sua resposta. Vamos aqui para o módulo agora, fica preso em dúvidas, medos e inseguranças. Isso é uma coisa que todo mundo tem. Acho que até os bilionários às vezes têm uma insegurança, têm um medo, mas sabe o que é a diferença deles, que já estão num patamar gigante, do que para quem está a construir? É que eles, mesmo com medo, mesmo com a dúvida, eles arriscam, porque a vida é isso. Todos nós sabemos a certeza que temos nessa vida, que é o fim que temos, né? Todos nós sabemos só até aí. Mas o que você vai fazer até chegar aquele dia? Sendo que é um dia que ninguém sabe, ninguém é capaz de imaginar quando vai ser, determinar. Então assim, por que você está vivendo com medo, sendo que o seu futuro já está ali predestinado para uma situação que você não tem controle? Porque eu estou falando da morte, nós não temos controle sobre a morte. Mas por que eu tenho medo, sendo que eu não tenho controle? É impossível de ter controle disso. Uma hora vai chegar para todos. Então eu sou bem realista nesse ponto e quando falo com pessoas sobre isso, tento mostrar um pouco dessa realidade e concretizar esse pensamento que é de conhecimento geral. Vamos todos morrer, e por que vivemos com medo até chegar esse dia? Sendo que um dos maiores medos da maioria das pessoas é a morte, mas é irrelevante, porque esse medo não adianta ter medo, você vai chegar nela. Então assim, pare de ficar com medo e inseguro.
Você pode sentir essa sensação, é normal sentir. Agora você deixar que ela domine a sua mente, deixar que se torne refém dela, desses pensamentos, tenho medo, estou inseguro, não consigo, isso só vai acabar com o seu processo, entende? Você só vai viver, você vai destruir o seu caminho, pode ser um caminho brilhante por aí. Fala pra mim, tantas pessoas inteligentes, bacanas, conversam bem, que são extrovertidas, que se comunicam, que falam com as pessoas, comunicam bem, você vê ela acabando com o futuro dela por algum medo de algum, por exemplo, eu não tenho, eu tenho medo de viajar, sair perto da minha família, dos meus amigos, mas eu gostaria muito, mas tenho medo. Você fala assim, pô, essa pessoa, se calhar, ela conseguiria muito lá fora, se calhar pelo desenvolvimento que eu vejo ela falando e tudo. Quantas pessoas você já conhece que você viu uma capacidade, ou até você mesmo, uma pessoa boa e apta para fazer várias coisas e tá com medo e não consegue executar porque tem medo, é inseguro. Então, a insegurança é insignificante, sinceramente, porque a gente vive num mundo que é inseguro o tempo todo. A gente não sabe se vai vir uma catástrofe, vai acabar com tudo. Toda hora aparece no jornal, se liga o jornal, é guerra, é explosões, é doenças. Então, assim, para que essa insegurança? Não faz sentido ter uma insegurança no mundo que estamos a viver hoje. Então, assim, pare de ter medo desse sentido. Você pensa, e se der errado? E se não for bom o suficiente? E se não funcionar? Mas tudo que não funciona é porque você tentou. Se você tentou, significa que já funcionou. Beleza? Porque se você tentou, é um funcionamento. Agora, você não tem ali o controle de tudo. Então, se por acaso você tentou e não funcionou, é porque não era para ser para você. Mas o que você vai fazer? Você vai ficar com medo de seguir em frente? Não. Você vai pelo contrário. Você vai criar outra coisa que te faça chegar no seu objetivo de outra maneira. E essa outra maneira você já vai ter uma experiência daquilo que não funcionou. Então, basta você seguir essa linha em cronograma, o que não funciona você pode usar para funcionar. Entendeu? Vamos aqui. É o que eu acabei de dizer aqui, tá aqui já. Qual o problema de dar errado? Sem o erro não vem o acerto. É tudo uma ligação. Liga, desliga. Quando você liga um computador, ligou. Quando você não vai mais usar, você desliga. Desligou. Certo? Então a sua vida também é assim. Você dorme, desliga. Você acorda, liga. O seu cérebro desliga, liga, desliga, liga, desliga, liga. Então assim, enquanto você ficar com essas pausas permanentes naquilo que você está procrastinando para fazer, não interessa o tempo que você vai ficar, você vai ter que fazer 1 hora. Então tudo que você tem que fazer, 1 hora você vai ter que começar, terminar. Ou você termina definitivamente, que é mesmo errado, ou você começa e termina com um propósito maior de começar algo maior e melhor no seu caminho. Vamos passar aqui para criar cenários negativos que nem acontece. Isso é normal. Quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem a tendência, principalmente quando é um projeto que é muito difícil até para a gente acreditar em nós mesmos, é muito difícil nessa parte, então assim você acaba criando uma estrutura que você mesmo coloca o defeito do que as pessoas vão pensar de você. Então, muitas vezes, muitas pessoas que você imagina que está assim pensando negativo de você, elas querem que você dê certo. Porque se você der certo para elas, elas vão ver que é possível para elas também. Então, mas muitas vezes criamos esse tipo de cenário imaginando coisas que nem existem, principalmente colocando a culpa no próximo que muitas vezes nem está preocupado com a nossa vida. E quem está preocupado com a vida dele é você que está pensando o que ele está pensando na sua vida. Então, quando a gente entende esse tipo de situação, a gente começa a desenvolver uma técnica que é não imaginar e pensar primeiramente. Ninguém tem a ver nada com a sua vida, nem com a minha, nem com a de fulano. Temos que exercer a mentalidade de ser altruísta, mas ao mesmo tempo ter a consciência que a gente também precisa nos ajudar, não somente ajudar o próximo. Então, quando você cria esse tipo de cenário imaginatório da sua mente, você não está destruindo o seu amigo, você não está mostrando para ninguém que você está conseguindo, você está se auto-sabotando. Então, tome muito cuidado com esse tipo de pensamento, porque esse pensamento é um dos pensamentos que pode fazer completamente refém dele e você ficar preso aonde você não quer. Vamos aqui agora para o módulo, deixa eu só fechar aqui.
Ó, você vai começar, essa aqui é a explicação do criar cenário negativo. Você vai começar algo novo e sua mente dispara. Vai dar errado, não vai funcionar, vão me julgar. Aí que tá, vai dar errado por quê? Se você vai começar alguma coisa e já pensar no errado, você está começando, você não está começando, você está finalizando já, você está terminando já aquilo que você nem começou. Não vai funcionar. Mesma coisa, você está finalizando aquilo que você nem começou. Vão me julgar. Mesma coisa, você está idealizando o que o outro está pensando, sendo que ele nem está preocupado com você. Imagina, às vezes está pensando no que o outro vai pensar e ele ainda nem sabe o seu projeto. Então, por que que a gente às vezes cria esse tipo de situações na nossa mente? Eu falo a gente porque eu também já criei esse tipo de situação na minha mente. Então, eu acabei entendendo que muitas vezes ninguém está preocupado com você. Ninguém está preocupado comigo. Eu mesmo que estou preocupado comigo. Então, quando você passa a desenvolver técnicas para se tornar forte mentalmente, não se tornar refém dos seus pensamentos, você acaba descobrindo que você é mais forte do que aquilo que você imaginava. Entende? Como que você vai desenvolver essas técnicas? Isso daí também é lá mais para frente aqui no mapa, eu já vou mostrar para você. Mas eu quero que você compreenda isso. Você não pode criar cenários imaginatórios, cenários que não existem. Mesmo às vezes vindo aquela vozinha na sua mente, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é imaginação da sua mente. Se você não reprogramar a sua mente, ela vai estar sempre negativa e a mandar coisas negativas para você. Então não adianta querer começar, não adianta querer uma vida estruturada, não adianta querer ficar rico, não adianta querer treinar muito, não adianta querer comer bem, não adianta querer nada se você não dominar a sua mente, não adianta mesmo querer nada. E eu entendi isso na prática, eu queria muitas coisas, só que ao mesmo tempo eu fiquei preso ali no querer e cadê a realização? O que eu fiz para realizar? Nada, apenas pensei, imaginei, me tornei refém dos meus pensamentos. Então, quando você busca esse conhecimento da sua mente e desenvolve essa experiência consigo próprio, que é uma experiência quando você sabe o que a sua mente pensa, o que ela quer falar para você, o que é ruim, o que é bom, porque a nossa mente está sempre a disputar com a gente. Então, assim, se você não dominar ela por bom, ela vai te trazer o mal. Se você não dominar ela por bom, ela vai te trazer sempre pensamentos negativos. Então, assim, é tudo isso que você tem que juntar e tentar descobrir o que a minha mente está querendo me dizer realmente, o que eu posso usufruir, o que eu não posso usufruir. Então, vai daquele consenso. Você tem que criar um desenvolvimento na sua mente primeiro para poder exercer a vida que você quer. Vamos aqui agora por essa parte. Vamos aqui questionar esses pensamentos. Como que a gente vai questionar esses pensamentos de cenários negativos? Isso é fato ou suposição, né? O que é realidade? O que a minha mente está dizendo que eu consigo criar? O que ela está só jogando ali para mim para me detonar, vamos dizer assim? Ou vamos aqui voltar para o presente. O que dá para fazer agora? O que dá para fazer agora? O que do meu projeto, o que da minha vida que tá ruim, que dá para mim fazer exatamente agora, nesse momento? Por exemplo, eu muitas vezes estou à toa, né? Assim, estou sentado mexendo no telemóvel, vendo TV, o que seja, ou estou até no trabalho fazendo algo, o que eu faço? Lembro alguma coisa? E eu uso bastante essa técnica assim, o que dá para mim fazer agora? Eu pego a minha caneta, minha agenda mensal, escrevo na hora o que eu tenho que fazer, mesmo se eu não puder executar no momento, porque isso aqui já cria uma ligação que eu tenho uma disciplina. Isso aqui para mim é disciplina, porque se eu coloquei aqui, eu vou cumprir. Se eu não cumprir hoje, amanhã eu vou cumprir, mas eu vou cumprir o que está aqui. Muitas vezes eu não consigo cumprir tudo no mesmo dia, coloco tantas coisas na agenda que eu não consigo cumprir no mesmo dia, mas eu cumpro durante a semana. Então, assim, é aquela coisa, pensou, executou. Se você não pode executar, você tem que arrumar estratégias para executar na hora que você puder. Então, um dos meus conselhos para esse tipo de estratégia é uma agenda. Vamos começar por aqui já. E é aquela situação, age mesmo... Deixa eu só aqui. Age mesmo sem certeza. Mesmo. Não tenho certeza? Vou agir? Por que não? Qual a incerteza que você tem que não está te deixando agir? Se for algo negativo, é lógico que você não vai agir. Por exemplo, vou pular da janela, vou machucar o meu braço. Eu não vou agir nesse tipo de situação. Agora, eu estou com sede e a água está longe.
O que eu vou fazer? Eu tô cansado, não quero levantar. O que eu vou fazer? Eu vou agir, vou buscar água, mesmo cansado. Então, assim, temos que ter essa lógica do que faz bem e o que faz mal. Sim, na onde que vamos agir. Aí que tá. Então, temos que ter essa lógica para desenvolver também essa sensibilidade de agir no momento ou não agir. Daqui agora quer fazer algo, mas a sua própria mente te trava. Você quer começar um projeto, hábito ou mudança, mas sua mente diz: não, não é o momento certo, você não vai conseguir, melhor esperar mais um pouco. Mas por que que não é o momento certo? Por que que você não está agindo? Aí que entra. Porque, por exemplo, há certos tipos de situações que você tem que determinar: eu vou agir nessa situação agora ou eu vou esperar um pouco, mas o que que eu posso fazer que pode adiantar a minha ação nessa situação? Né? Por exemplo, eu vou lançar uma marca de roupa. E para mim fazer esse lançamento, eu tenho que fazer um evento, tenho que chamar a imprensa, tenho que fazer aquilo, tenho que divulgar. Eu não vou lançar amanhã a minha roupa, eu vou construir uma estrutura para chegar até o dia do lançamento. Então aí que tá, é melhor esperar para lançar? Lógico que é. Mas o que que eu vou fazer até o lançamento? Eu não vou lançar de um dia para o outro, eu vou ter uma estrutura toda. E aí que você tem que descobrir, você vai conseguir ou não vai conseguir manter essa estrutura. Só que você só vai descobrir se você começar. Então por que você não vai começar? Não é o momento certo. Por que não é o momento certo para você começar? Por que não é o momento de você começar, de ter certeza daquilo que você quer fazer, sendo que você não está nem tentando, você só está colocando pensamentos que te deixam refém deles. Só isso. Porque se você não começar a agir de uma maneira que você comece a desenvolver técnicas, estratégias, né? Estratégias para chegar no seu objetivo final, que nunca é um final, é sempre uma construção daquilo que você quer, você vai sempre procrastinar na sua zoninha de conforto, porque nem é uma zona é muito grande, mas uma zoninha de conforto que você acha que está confortável, que na realidade você nem está confortável. Você está presa num ambiente que você mesmo criou e não consegue fazer nada. Simplesmente isso. Vamos aqui para esse. Não espere sentir confiança, comece pequeno mesmo com dúvida, faça antes de estar pronto. Aí que tá, foi o que eu falei praticamente. Se você quer lançar uma marca de roupa, você não vai fazer o lançamento amanhã, você vai criar uma estrutura, você tem que fazer antes mesmo de estar pronto. Você criou o lançamento da sua marca ali para daqui a 30 dias. Durante esses 30 dias, você vai ter que fazer uma estrutura que vai te chegar no dia do seu lançamento já tudo pronto. Então, aí que entra, fazer antes mesmo de estar pronto. Você vai idealizar, você vai montar, você vai criar estratégia e no dia você vai ter tudo pronto. Você não vai ter desculpa. Vai estar tudo pronto, você vai ter que ir, agir, divulgar. Então, essa é a concretização de um projeto bem sucedido. Você pode pesquisar milhares de pessoas, milhares de empreendedores que hoje em dia já nem estão vivos, criadores de marcas famosas que hoje em dia já não estão aqui. Eles deixaram um legado deles que mostraram exatamente da onde eles começaram e da onde que a marca foi. E continua até hoje. Se você pesquisar, por exemplo, uma marca muito famosa, Louis Vuitton, o criador dela criou a marca, começou a criar malas quadradas gigante, que foi uma febre na época, só tinha esse tipo de mala, começou a colocar símbolos, começou a desenvolver, começou a ganhar nome, entrou a guerra mundial, começou a destruir tudo, ele ficou a zero de novo, perdeu a fábrica, perdeu tudo, e depois recomeçou de novo. Mas ele tinha um plano, idealizar a marca dele. E o que aconteceu? Hoje em dia é uma das marcas mais famosas de roupas, malas, whatever, o que seja. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que idealizar o seu sonho grande e criar a estrutura para você chegar nesse sonho grande. Não é pensar, eu não vou conseguir, não é para mim. Não, é para você. Se você for capaz de pensar, você é capaz de agir. Vamos aqui agora, como eu falei bastante aqui sobre esses pensamentos que nos tornam reféns, vamos aqui agora para métodos que a gente pode desenvolver para não deixar esses pensamentos fazer a gente refém. Começar aqui por criar uma estratégia. O que é criar uma estratégia? Porque sem estratégia você até tenta mudar, mas sempre volta para o mesmo lugar. Concorda comigo? Porque é exatamente isso. A gente
tem vários planos. Eu sonhava muito em ser rico quando era mais novo, vou ser rico. Mas as pessoas me perguntavam às vezes, o que você vai fazer para ser rico? E eu tipo, não sei. Vou descobrir quando eu tiver mais velho, quando eu tiver 18 anos. E chegou esses 18 anos e não se tornei rico. E o que eu vou pensar agora? Vou fracassar? Sou um fracassado? Não, pelo contrário. Talvez foi nessa idade que eu tomei maturidade para se tornar quem eu estou se tornando hoje. Então foi daí que eu desenvolvi, com os erros, com o acerto, tomei conhecimento que a riqueza não vem do dia para o outro, ela vem de uma construção a longo prazo. Então quando a gente toma essa consciência desses pensamentos que tudo é a longo prazo, a gente acaba vivendo o presente como se fosse no futuro. Eu falo bastante essa frase e eu gosto muito dela. Viva o presente como se fosse o futuro. Vamos aqui agora. Que estratégia você deve usar? Crie uma estratégia que conecte com a sua rotina. Por exemplo, eu desenvolvi desafios que conectava praticamente com a minha rotina e conecta até hoje, porque eu faço desafios todos os meses e isso para mim aqui foi a minha salvação. Eu falo mesmo que foi a minha salvação porque eu comecei a ter foco, determinação, disciplina através de um papelzinho assim como esse. Não foi um papelzinho bem assim, foi um quadro que eu desenhei à mão também. Mas eu vou te explicar. Eu comecei com desafios de 30 dias. Eu cheguei a um ponto que eu tava assim, numa vida que eu só trabalho, casa, não tinha ânimo pra sair, não tinha ânimo pra treinar, não queria fazer mais nada. Sinceramente, o meu final de semana era pra sair com os amigos, pra beber, se divertir, mas chegava o domingo de manhã, acordava de ressaca, chegava à noite, dormia chateado porque na segunda já ia começar tudo de novo, esperava pelo sábado, pelo domingo às vezes, porque o domingo sempre era triste, chato, porque ia começar a segunda. Então, eu desenvolvi essa estratégia de desafios, onde todos os dias eu tinha que cumprir desafio. Ler, treinar, correr, comer bem. Vamos começar aqui por criar uma estratégia que conecte com a sua rotina. O que é essa estratégia que conecta com a sua rotina? É você desenvolver formas, por exemplo, acordar 2 horas mais cedo todos os dias, antes do trabalho, comer mais fruta, correr 3 km por dia, dar 10 mil passos por dia. Então assim, é você criar coisas, implementar na sua rotina que você tem, que ao mesmo tempo não é desconfortável de início e ao longo prazo você começa a desenvolver ali maneiras mais drásticas que vai te deixar um pouco mais desconfortável. Então foi isso que eu fiz com o meu desafio 30 dias. Coloquei práticas, ler 5 páginas, isso não é desconfortável para mim. Correr 3 km todos os dias, isso não é desconfortável para mim. Então assim, treinar mais, comer bem. Então coloquei práticas que era capaz de implementar na minha rotina, não me deixando sobrecarregado, porque eu estava treinando a minha mente, o meu corpo, para o desconforto que eu estava prevendo que eu iria viver no futuro. É isso que eu falo sobre criar estratégia que conecta com a sua rotina. É desenvolver áreas que estão fazendo falta na sua rotina, por exemplo, ler mais, treinar mais, comer melhor. É desenvolver essas áreas que vão te impulsionar no futuro. Aí tá aqui, desafio 30 dias com pequenas práticas. É exatamente o que eu falei, é desenvolver formas. Como é que você pode fazer? Você pode simplesmente pegar um papel, fazer 30 dias aqui, uma tabela 30 dias, colocar tudo que você tem que fazer a cada dia, todo dia vai fazendo, vai marcando um xizinho, fiz, marquei x. Então é você desenvolver essa estrutura e conseguir visualizar todas essas práticas que eu falei para você, acordar mais cedo, comer melhor, treinar, você consegue implementar na sua rotina. Isso basicamente, você vai ler uma página de um livro hoje, você demora 2, 3 minutos. Se você não lê muito, você lê bem mais rápido. 5 páginas, você lê em 20 minutos no máximo, 30 minutos. Então assim, é coisinhas que se você analisar o tempo que você joga fora, é o tempo que você poderia estar construindo a vida que você quer viver. Então pare de desperdiçar o tempo que você tem. Não fica preso na mentalidade só de 8 horas, 9 horas de trabalho e acabou a sua vida. Não. A sua vida realmente começa muitas vezes depois do seu trabalho convencional. A minha vida começa muitas vezes depois do meu trabalho convencional. Eu estou no meu trabalho, tenho que lá fazer a minha função, exerço muito bem, tento fazer o melhor possível. Mas assim, quando eu saio do meu trabalho acabou. Meu trabalho ali acabou. Eu vou empreender para mim, eu vou trabalhar para mim, eu vou treinar, vou comer, correr melhor. Agora aqui eu vou falar um pouco sobre o método que me ajudou
a construir essa rotina que eu falei para vocês hoje, uma rotina que eu já não vivo mais, porque eu já estive desse lado, como eu disse, eu já estive do lado do automático e sei exatamente como é ver desse lado. O método MDP, o mapa do desenvolver com propósito, foi exatamente esse método que, mesmo antes dele se tornar um método assim na prática, eu já exerci ele. Então, assim, foi tudo que eu exerci tá no método MDP. Tudo que eu vi que funcionou para mim, eu coloquei lá para funcionar para você também. Porque eu entendi que muitas vezes não é só um produto que você tem que criar, você tem que ter a comprovação daquele produto. E como é que você pode ter a comprovação de algo que você fez? É experimentando isso. O método MDP é um sistema prático para você desenvolver propósito diário. Não é um guia de motivação, e sim de estratégia. Quando você tem acesso ao MDP, você vê que ele é toda uma estratégia, desde a mentalidade aos desafios. Eu pensei em exatamente tudo. O que a pessoa precisa para estar já apta para fazer um desafio? Precisa trabalhar toda uma estrutura, que foi como eu fiz. Eu trabalhei toda uma estrutura, eu decidi mudar antes de exercer. Então, assim, eu criei uma estrutura. Quando eu falei aqui para você nesse vídeo que criar uma estrutura é fundamental para o seu sucesso, e é verdade, não existe sucesso sem estrutura. Então, o método MDP se trabalha a mentalidade, saúde do seu corpo, prática de exercício, comidas, comer saudável, conexão com pessoas e chega lá no desafio, que é para mim é o triunfo do método MDP, é os desafios que tiram a gente totalmente da zona de conforto. Em uma semana você consegue visualizar o método todo, começar a exercer os desafios e voltar para visualizar novamente, porque você vai precisar voltar e vai querer voltar para o método, para entender exatamente o que estava ali. Mas é o que eu falo, o método MDP, ele é literalmente um mapa assim que você vai seguir do começo ao fim, e no fim você vai ter que se desafiar, você vai ter que sair totalmente da sua zona de conforto. Então a sua cabeça vai ser construída ali, a sua mente vai ser assim reprogramada para você estar apto para fazer os desafios e mudar realmente a sua rotina. Por isso que eu disse que o método MDP desenvolve junto com você. E agora, o que você vai ter acesso no MDP? Acesso ao guia mentalidade, saúde do corpo, prática de exercício, comer melhor, conexão com pessoas, desafios 21, 31 dias, acervo de livro, acervo de música. Então, assim, tem muita coisa mesmo para você desenvolver. É uma estrutura totalmente didática, assim, vamos dizer, tem um passo a passo lá para você poder exercer. Então, assim, não tem erro mesmo, é uma estrutura que está pensada exatamente para você desenvolver. Simplesmente essa é a palavra, é desenvolvimento ali. Você vai sentar, vai ver e vai desenvolver. Pode ter certeza. Por que esse método funciona? Como eu disse, eu vivi exatamente do lado de quem vive de automático. Eu era uma pessoa que vivia no automático, estava em casa do trabalho cansado, tomava banho, ficava vendo TV, mexendo, fazendo scroll no telemóvel, estava feito meu dia. Comia, pra cama, dormia, acordava, ia ao trabalho, e assim, segunda, sábado, domingo, às vezes saía, no sábado saía, no domingo já não queria sair porque estava de ressaca ou cansado, já pensava na semana que ia iniciar, na segunda que ia começar. Então hoje, o domingo para mim começou a ser um dia assim de renovação. É um dia que eu faço jejum praticamente todos os domingos. Então eu penso assim, minha semana vai começar já uma semana de excelência. Eu vou fazer com que ela seja uma excelência. Organizo minhas marmitas no domingo, faço jejum, programo aqui meus dias nas agendas que eu já tenho para a semana. Então, assim, antes eu via o domingo como chato e que dia triste. Hoje eu vejo como um dia de recomeço de mais uma semana de excelência. Fui quem viveu no automático e foi exatamente por viver no automático que eu desenvolvi o método MDP, porque eu vi o tanto que ele mudou a minha rotina, o tanto que ele mudou a minha vida. E eu sei o tanto que ele pode mudar a vida de quem ali concentrar e decidir mudar mesmo, quem tomar a decisão e falar assim, eu não estou vivendo bem. Eu não estou vivendo o futuro que eu quero no presente. Porque se você não vive o futuro que você quer no presente, quem garante que você vai viver o futuro que você quer? Não tem como. Você tem que ser apto para chegar no futuro que você quer. E como é que você vai se tornar apto para chegar no futuro que você quer? Já exercendo o futuro que você quer. Exatamente reprogramar a sua mente e não ser refém dos seus pensamentos. Você vai viver pensando no que você quer, vai viver pensando naquela frase, não sei o que fazer, o que eu vou fazer da minha vida, como é que eu vou me tornar rico, como é que eu vou ter mais prosperidade, como é que eu vou ter mais saúde, como é que eu pratico mais. Não adianta você pensar. Às vezes você nem sabe o que você está pensando.
Então assim, para de pensar em coisas e começa a agir. Você é capaz de construir a vida que você merece. E não tem ninguém que possa te fazer desistir disso. Só você mesmo. Entenda isso. E aqui agora, como que você pode ter acesso ao MDP? Bom, eu vou deixar o link do método aqui embaixo. O link está da página de venda, então você vai conseguir visualizar tudo que eu falei aqui e ter tudo ao promenor do treinamento lá. Como eu falei, você vai ter acesso ao método de imediato, você consegue visualizar o método já, tem uma estrutura montada para você desenvolver. É simplesmente sentar, aplicar, tá feito. Pode ter certeza que uma semana aplicando o método MDP você já vai notar a diferença nisso, na sua rotina. Você vai notar a diferença de imediato na sua rotina. Então, assim, você vai começar a reprogramar a sua mente. É lógico que é com o tempo, quanto mais tempo você tiver ali com essa reprogramação, cumprindo os desafios, lendo mais, você vai conseguir ver mais resultados. Mas é aquilo que eu falei, o resultado leva tempo, então você tem que passar por esse processo. E o MDP, como eu disse, você desenvolve junto com o método MDP. Ele não é motivação, ele é uma estrutura. E se você quer fazer parte dessa estrutura, basta clicar no link aqui embaixo, visualizar tudo e se fizer sentido para você, venha fazer parte da comunidade MDP. Bom, foi um prazer poder mostrar para você um pouco sobre o método MDP, sobre estratégias para desenvolver, para não se tornar refém dos seus pensamentos. Espero muito mesmo que esse vídeo, de qualquer forma, mesmo se você não fizer parte da comunidade MDP, que ele possa ter te alcançado e te mostrado alguma coisa que possa implementar na sua rotina, que você pode mudar e que seja muito bom para você esse vídeo. Então, foi um prazer. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Tamo junto, fique bem, até a próxima.